Você sabia que esse período de final de ano, Natal e Ano Novo, pode aumentar os sintomas de depressão e ansiedade? É isso mesmo, a gente fala sobre isso aqui no programa Espaço Aberto, exibido pela TV e pela Rádio Câmara Bauru, com a presença da nossa convidada, é a psicóloga clínica Alessandra Salina Brandão, que também atua aí com foco na saúde mental. Alessandra, eu queria te agradecer por ter aceito o convite para estar aqui com a gente, conosco, falando sobre esse tema aí tão importante, tão recorrente no final do ano. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. De onde veio toda essa angústia das pessoas nesse momento, nesse final de ano? Então, a gente tem que fazer uma análise que, culturalmente, o final do ano ele está associado, tanto a algumas particularidades em relação às questões familiares, quanto às questões de trabalho. Então, se a gente pensar em questões familiares, é um período onde, culturalmente, as pessoas já estão programadas a ter encontros, encontrar os entes queridos, e a princípio só vem à nossa mente que isso só produz sensações boas, mas muitas vezes a família se encontra em período de conflitos, de dificuldades, então isso pode estar associado a um desafio maior também, e também a gente sabe que é um período, se a gente pensar nas relações de trabalho, cada vez mais as relações de trabalho estão sendo marcadas por muita exigência, metas cada vez maiores. E quando a gente pensa no final do ano é quando as pessoas estão sendo cobradas para entregar os resultados, E sempre a gente olha por esse enfoque, Questões mais amplas, às quais todos nós estamos expostos, Cobranças no trabalho, desafios familiares e as questões particulares também, Como está o nosso padrão de comportamento para lidar com todos esses desafios, Agora a gente fala em depressão e ansiedade, parece que são coisas muito parecidas, na verdade são muito diferentes. Eu queria que você falasse sobre cada uma dessas situações e como o corpo reage para os sentimentos de depressão e ansiedade. Ok. A princípio, elas parecem bem diferentes, mas a literatura psicológica, médica, mostra o quê? Elas andam muito juntas, Nós falamos tem uma característica de comorbidade, Mas agora, assim, didaticamente, separando elas, ansiedade são todas aquelas reações fisiológicas do nosso corpo que a gente fica preparado para quê? Para lidar com algo difícil. Então, se a gente pensar ansiedade em si, ela não é negativa, Porque diante de alguns desafios é importante a gente estar preparado, Mais atento, mais em alerta, para conseguir lidar melhor com os desafios, Então, vamos pensar, Alguém que vai fazer uma prova muito difícil de um concurso. Um certo nível de ansiedade vai contribuir para a pessoa estudar mais, estar melhor preparada e estar melhor nesse desafio, A gente olha para a ansiedade, a gente faz essa diferença entre ansiedade natural, que nos ajuda, e ansiedade patológica. Daí, a ansiedade patológica é quando várias reações fisiológicas de ficar em alerta, sentir o coração batendo mais rápido, formigamento, tontura, quando essas características ficam tão intensas que daí ou traz um sofrimento muito grande ou começa a atrapalhar na vida, no cotidiano, E quando a gente pensa em depressão, a depressão é quando tem uma diminuição do funcionamento, de uma maneira geral. Então, tem uma alteração do sono, ou a pessoa dorme demais ou dorme de menos, normalmente ela dorme demais, uma falta de energia, sentimentos de tristeza, acaba acompanhando muito também uma percepção, uma autopercepção menor, a pessoa se desqualifica, se vê como alguém menos capaz que normalmente ela é, um quadro que a gente descreve de desesperança, a pessoa olha para o futuro sem muita perspectiva, Então, essas são características gerais da depressão, da ansiedade. E claro que a gente tem que olhar que algumas dessas características, dessa forma de funcionamento, faz parte da vida cotidiana, porque existe um movimento também de buscar negar qualquer tipo de desconforto, Mas o que a gente tem que olhar com mais cuidado é quando chega no nível patológico, que atrapalha o dia a dia, de uma forma significativa. Agora, doutor, o que as pessoas têm comentado muito nesse final de ano é que 2016 foi um ano muito difícil, teve muitas tragédias, No Brasil, no mundo, enfim.
como é que a gente consegue fazer um balanço de um ano como esse, né? Então, levando em consideração todas essas questões coletivas, mas também as nossas questões individuais. A pergunta é ótima, né? E daí eu respondo assim com base no meu contato com os colegas da área de saúde mental, com a minha experiência na clínica, né? Então, o que eu vejo, né? Uma tragédia, mesmo que aparentemente externa, né? O que aconteceu com os jogadores agora de Chapecó, acaba trazendo um impacto individual porque a pessoa olha para a família. Né? Então, por exemplo, né, pessoas numa faixa etária entre 50 e 60 anos se identificaram com aqueles pais que perderam os filhos tão jovens. Né? Então, assim, tem um olhar, né, de, olha, como estão as minhas relações. Algumas pessoas acabam indo por um caminho, olha como a vida é frágil. Né? E daí, dependendo dos recursos pessoais, algumas pessoas ou acabam potencializando para um lado negativo e um olhar de que a qualquer momento tudo pode acabar e, por conta disso, um olhar de muita desesperança. Agora, outras pessoas até com mais recursos olham assim, bem, a vida assim é breve, então, por conta disso, como que ela pode ser melhor e com mais significado? Né? Então, assim, fazendo um recorte de esse impacto mais amplo, né? E o que acontece no nível individual, né? E se a gente olhar questões econômicas também, né? A crise econômica que a gente está passando, política, né? Às vezes, algumas pessoas ainda não se depararam no nível individual com um desemprego, né? Mas olhar para o lado e ver que os colegas estão sendo demitidos, né? Gera uma sensação de alerta também o tempo inteiro, né? Então, bem, se meu colega foi demitido, eu também posso. Né? E acaba potencializando aquele olhar, o que eu tenho que fazer para evitar que isso aconteça, que é bem o quadro de ansiedade, né? E daí o que a gente tem que tomar cuidado é para não individualizar o problema. A gente discute muito isso na saúde mental, né? Um olhar também de que se a pessoa for bem resolvida, ela está imune à ansiedade. Isso é muito perigoso, né? Porque a gente coloca o problema na pessoa, né? E hoje a gente está num contexto que é nocivo, né? Que nos deixa ansiosos, sim, né? Agora a gente falou do balanço de final de ano e daquela lista de metas para todo começo de ano. Emagrecer, mudar de emprego, fazer uma pós-graduação, vou ter um filho, vou casar, enfim, ou vou me separar, né? Essa lista, isso é algo positivo para um começo de ano? Como que você avalia? Tá. Por um lado é positiva desde que ela seja realista. Né? Muitas vezes a gente vê que as pessoas assim fazendo um conjunto de metas muito grande, mas sem calcular um pouco o custo dessas tarefas, né? Sem ter uma visão assim de que tem um passo a passo até atingir uma meta, né? Às vezes as pessoas colocam a meta passar no concurso público, né? Mas não colocam as submetas. Eu tenho que organizar minha rotina, eu tenho que ter o tempo do estudo, esse tempo eu vou ter que fazer quais manejos na minha vida. Então é muito positivo o planejamento, né? Mas é importante que esse planejamento seja realista, seja passo a passo e que a pessoa tenha um olhar também do quanto essas metas realmente são importantes para ela. Que é muito comum as pessoas irem, né? No sentido de todo mundo tá olhando para esses aspectos, né? Então, ter um emprego melhor, né? Ter um relacionamento fixo, mas às vezes falta uma reflexão, mas será que isso que eu quero, não é? Ou é uma imposição social, né? É um padrão cultural de que isso é ser feliz, sem olhar mas para mim, individualmente, por conta da minha história de vida, né? Então, é ver o quanto está compatível essas metas com o meu perfil mesmo. Né? Agora, lendo alguns materiais, nós até conversávamos isso antes da entrevista, lendo alguns materiais de colegas seus da área da psicologia, da psicanálise, eu li algo muito interessante essa semana, de que é perigoso tomar decisões importantes entre a semana do Natal e Ano Novo. Isso é verdade? Sim, né? É legal a gente não generalizar, né? Algumas pessoas podem conseguir tomar decisões importantes, mas se a gente pensar, é um período onde a gente está muito vulnerável a quê? Todas essas pressões que a gente estava falando, correria, né? O efeito da ansiedade por conta das metas foram atingidas ou não, né? Então, assim, nessas condições, né, onde a pessoa está alterada, não é recomendável mesmo, né? Tomar decisões importantes. Esperar um pouquinho mais é mais prudente, sim. Agora, a forma como a nossa sociedade está organizada hoje, Alessandra, acaba intensificando esse comportamento nas pessoas. O que você observa nos seus pacientes dentro do consultório? A forma como está organizada, a gente poderia fazer um recorte, assim, a questão da cobrança, do alto desempenho, né? Nos jovens, principalmente. Nos jovens. É ótimo você
tocar essa questão dos jovens. Tem um dado do meu doutorado que eu defendi no comecinho desse ano. O que eu verifiquei na tese, né? Eu olhei a relação entre saúde mental, desempenho acadêmico de universitários, né? As habilidades nas relações interpessoais. Um dos resultados foi as mulheres, as estudantes mulheres, elas eram mais habilidosas socialmente, tinham melhor desempenho acadêmico, mas com mais problemas de saúde mental. Então, uma das interpretações que foi feita, né, da minha tese, em conjunto com as minhas orientadoras, foi que, olha só, né, como a gente pode fazer essa relação com a sua pergunta sobre como a sociedade está organizada, né? Parece que, como a gente tem uma sociedade onde tem uma diferença de acesso a direitos, né? As mulheres estão em desvantagem. Então, elas acabam se esforçando mais, têm um desempenho melhor, acabam desenvolvendo mais jogo de cintura, são mais habilidosas socialmente, mas, assim, tem um custo tão alto atender a todas essas demandas que é quando elas adoecem mais, elas têm mais depressão, elas têm mais ansiedade, elas chegam ao final de um ciclo de desempenho muito mais desgastadas do que os homens. Né? Então, né, respondendo essa sua pergunta, o impacto que traz para a saúde individual, como a sociedade está organizada, né? Perfeito. Agora, a relação nossa individual com o consumismo, como é que a gente lida com isso? Isso também é um outro fator de ansiedade, até porque 2016, como já falamos, foi um ano difícil, um ano de crise econômica, pessoas perderam seus empregos. E o Natal é um momento de trocas de presentes, de organização de festas, as pessoas querem viajar. Como é que a gente lida com o consumismo aí nesse período? Penso que é uma ótima oportunidade para a gente questionar, porque a gente precisa consumir tanto para se sentir satisfeito. Né? Porque se a gente pensar, né, na saúde mental, um dos princípios é de que a gente precisa de algumas situações prazerosas para a gente se sentir bem, motivado, né? E a nossa cultura ensina muito isso, né? Para eu me sentir satisfeita, eu tenho que atingir alguns critérios, eu tenho que ter, né? Então, ter o carro do ano, né? Ter o melhor emprego, ter a melhor aparência, ter as melhores coisas, né? Então, é uma oportunidade também para a gente questionar. Será que precisa ter tudo isso? Ou ter melhor... conseguir ser mais habilidoso nas relações, né? Outras formas de ganhos para a gente se sentir satisfeito, né? Então, assim, sim, alguns grupos, né? A diminuição do poder aquisitivo pode trazer, sim, uma certa insatisfação por não conseguir manter um padrão que mantinha anteriormente. Mas eu penso que é uma forma de questionar também, ver formas alternativas, né? E para a essência das relações mesmo, né? Então, até porque ter a melhor relação, ter a melhor aparência é algo muito relativo. O que é o melhor, né? O melhor para um padrão de uma sociedade, o melhor para mim enquanto indivíduo. Não é? Perfeito, exatamente. Algo que tem que ser questionado, né? Uma última pergunta. Já falamos de tantas situações, né? De tantos problemas aí, entre aspas. Como é que a gente pode se prevenir de todos esses sentimentos ruins, de todas essas expectativas aí que muitas vezes acabam frustradas? E evitando, assim, os quadros de ansiedade e depressão, doutora? Essa pergunta é ótima porque, né? A nossa tendência é apagar o fogo, né? E até quando a gente estava conversando um pouquinho antes da entrevista, né? A gente estava conversando sobre a vulnerabilidade também. Nem todo mundo adoece no final do ano, né? Então, às vezes, assim, as pessoas estão expostas aos mesmos estressores, algumas adoecem, outras não. Então, a gente tem que olhar também para a questão da vulnerabilidade, daí atendendo a sua pergunta, como se preparar, né? Então, pensar em como que está o meu padrão de comportamento, né? Uma pessoa que tem dificuldade em falar não, por exemplo, tem que atender tudo, assume muitas responsabilidades. Alguém que assume mais responsabilidades do que tem recursos para atender, já está feita a armadilha para chegar no final de um ciclo, não conseguir atender as expectativas e pode adoecer. Né? Então, assim, rever um pouco a organização pessoal, o número de compromissos que é assumido. Pensar também que a nossa saúde mental depende muito de questões físicas. Se a pessoa está fazendo exercício físico, como que está a alimentação dela, né? Como que é o padrão dela de resolver problemas também, né? Algumas pessoas têm um perfil mais de potencializar, né? Atribuir as responsabilidades só a si própria, outras exclusivamente ao outro, né? Então, assim, fortalecer habilidades de resolução de problemas, fazer exercícios físicos, cuidar do número de responsabilidades que assume.
pode ajudar. Tá ótimo, excelentes dicas da psicóloga clínica Alessandra Salina Brandão aqui conosco no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara. Doutora, obrigada pela presença, por todas as dicas e esclarecimentos. Eu que agradeço. E um bom final de ano para você. Para vocês também. A gente lembra que os trabalhos técnicos aqui pela Rádio Câmara são da Carol Garcia e do Gustavo Rosella pela TV Câmara Bauru. Obrigada e até a próxima.